A estratificação de risco de vulnerabilidade familiar à COVID-19, ela se faz através da modelagem ecossistêmica. Então, a modelagem ecossistêmica, ela nos dá ferramentas para desenvolver essas estratificações de vulnerabilidade da família, e ela já é uma realidade da nossa residência, na qual já foi apresentada na Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas, da ExpoEP 2019, e através de uma implantação de um modelo ecossistêmico de governança em saúde e na atenção primária. Então, essa modelo ecossistêmica, ela está nos dando ferramentas para estar direcionando para esse cenário atual da pandemia do Covid-19, em relação a identificar as vulnerabilidades de famílias, em questão de a família ter a contaminação e, além de ter essa contaminação pela Covid-19, ter a probabilidade de desenvolver a sintomatologia mais grave da doença. Esse é o intuito, de estar identificando essas famílias que estão vulneráveis a esse processo. Em relação ao contexto epidemiológico da Covid-19 no nosso município, atualmente contamos com 302 casos confirmados de Covid-19, na qual há 44 suspeitos e 119 curados. Tivemos 6 óbitos, infelizmente. E a realidade, essa experiência, ela se passa na UBS Recreio, a Unidade Básica de Saúde do Dr. José Ribeiro da Cruz, e até então realizamos o levantamento de 2 microáreas para estar realizando essas estratificações de vulnerabilidade familiar ao Covid-19. Então, temos como objetivo identificar famílias vulneráveis à Covid-19 através de um modelo ecossistêmico de vigilância e desenvolver ações direcionadas a essas famílias de risco. Essa estratificação de vulnerabilidade familiar, ela é uma atividade que é em conjunto da residência com as equipes de saúde, com a equipe de saúde da nossa UBS, e o primeiro momento se faz pelo levantamento das famílias, junto com as nossas agências comunitárias de saúde, onde até o momento já foram levantadas 2 microáreas em relação a estar realizando essas estratificações de vulnerabilidade familiar. São consideradas as condições socioeconômicas e clínicas para estar relacionando essas vulnerabilidades familiar ao Covid-19. Então, em relação às condições socioeconômicas, tem trabalhado a questão da renda per capita inferior a 1/4 salário mínimo das famílias, e também tem observado a questão de quantidade, a relação de menos de um cômodo por pessoas naquela residência. Em relação às condições clínicas, são aquelas que a própria Organização Mundial de Saúde aponta como determinantes de risco para que as pessoas, quando as pessoas apresentam aquela condição, desenvolva sintomas mais graves da Covid-19. E também colocamos outra variável, a relação das situações de saúde, como também é uma variável em que traz a exposição tanto do indivíduo, assim como também para a família, então é um processo que pode gerar também a disseminação do vírus. Então, esse processo de estratificação de vulnerabilidade familiar, ele apoia tanto a questão de estar identificando famílias que possam estar desenvolvendo a forma mais grave da doença, assim também observando o processo de transmissão da doença no núcleo familiar. Quando realizamos esse encontro com as ACS, fazemos um levantamento das famílias que apresentam essas condições socioeconômicas e condições fisiológicas e fisiopatológicas. Então, dessa forma, a partir dessas condições, geramos a nossos graus de vulnerabilidade, onde famílias que apresentam apenas uma condição, independente de ser uma condição socioeconômica ou uma condição de saúde ou uma condição de saúde, ela vai ser considerada em baixo nível de vulnerabilidade. As famílias que apresentam de 2 a 3 condições são aquelas que apresentam um médio nível de vulnerabilidade familiar, e as famílias que apresentam 4 ou mais de condições socioeconômicas ou condições clínicas de saúde
estão classificadas com um alto nível de vulnerabilidade à Covid-19. Temos, em relação a esses dados, como já foi levantado em 2 microáreas da nossa UBS, até então, tivemos 16 famílias classificadas com um alto nível de vulnerabilidade à Covid-19, onde, no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, foi observado um maior percentual em relação às famílias que apresentam menos de um cômodo por membro. Então, aqui é uma variável que pode estar alertando a equipe de saúde da família o risco de estar gerando um processo de contaminação, caso algum membro dessa família apresente a doença, pode também estar transmitindo aos seus demais parentes, né, justamente por apresentar no âmbito familiar uma redução de cômodos que possa favorecer um isolamento, né. Então, aqui já é um ponto que tem que ser observado para gerações, né. Em relação às condições de saúde, observamos que há uma frequência maior entre as famílias de membros que apresentam hipertensão arterial sistêmica, seguido pela diabetes, e também uma alta frequência de pessoas idosas nessas 16 famílias. Em relação às famílias com médio nível de vulnerabilidade, foram identificadas 73 famílias, onde, em questão dos fatores socioeconômicos, a renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo apresenta um percentual um pouco mais acima dos demais, e em relação às condições de saúde, a hipertensão ela continua presente, liderando em relação a maior frequência de pessoas com essa condição entre essas famílias. As famílias com baixo nível de vulnerabilidade foram apontadas 44 famílias dessas 2 microáreas estudadas na UBS, e não teve nenhum determinante socioeconômico apresentado, somente em relação a questões fisiológicas, que foi apontado uma maior concentração de pessoas idosas entre essas famílias, com um percentual acima de 50%. É interessante a equipe de saúde da família estar a par dessas condições de saúde e socioeconômica da comunidade, justamente para direcionar ações voltadas para essas vulnerabilidades apresentadas. Após realizar todo esse levantamento de dados, o passo seguinte acontece com a territorialização. Então, após termos já as famílias estratificadas com suas vulnerabilidades, vamos ao encontro dessas famílias, que na verdade se faz apenas com o mapeamento, a localização de onde elas estão, sem ter esse contato direto. E as ferramentas que utilizamos é o SW Maps, onde é um sistema de informação geográfico, onde vai nos dar pontos de localização, e podemos exportar os dados do SW Maps para o Google Earth Pro, onde vai nos possibilitar a formação do nosso mapa dinâmico. Nosso mapa dinâmico vai estar a relação das famílias já estratificadas, onde é possível estar observando onde cada família se localiza e também quais as condições que ela apresenta. É um programa em que é possível estar alimentando com todos os dados que realizamos através do levantamento com as ACS das condições clínicas e socioeconômicas daquelas famílias. Em relação às ações em saúde já realizadas dessas 2 microáreas, temos realizado a entrega de informativos justamente nessas famílias que apresentam vulnerabilidades, no intuito de haver uma sensibilização dessas comunidades, dessas famílias em específico, para ter essa atenção redobrada, e também está mostrando que a UBS ela está próxima e procura estar atenta às condições de saúde da sua comunidade, das suas famílias. Esse informativo, ele está sendo entregue durante os mapeamentos. Então, enquanto estamos realizando o uso dessas ferramentas em campo, estamos também deixando nas caixas de correspondência dessas famílias para elas terem esse acesso às informações, e elas contêm informações de cuidados para
evitar, reduzir as chances de estar se contaminando com a Covid-19, também a alerta de sintomas e a referência para estar buscando a ajuda da UBS, no sentido de vir a surgir alguma sintomatologia suspeita e ter esse acompanhamento pela equipe da saúde da família. Então, tem se realizado o telemonitoramento das famílias com vulnerabilidade à Covid-19 através da utilização do WhatsApp pela equipe de saúde da família, e estamos em um processo ainda, estamos em andamento ainda nessa construção de reunião de mais dados em relação a todas as microáreas da nossa UBS, para realizar a criação de grupos que possam estar direcionando informações a cada família que apresenta suas vulnerabilidades em baixo, médio e alto risco, concentrando uma atenção maior àquelas famílias que realmente estão classificadas em uma vulnerabilidade de alto nível de vulnerabilidade à Covid-19. Temos o objetivo de manter esse contato mais direto com as famílias através dessas redes sociais, e em relação às famílias que não apresentam condições de ter esse acompanhamento remoto, temos programado também as visitas domiciliares às famílias que necessitam desse suporte, em especial as famílias de alta vulnerabilidade à Covid-19. Aqui estamos a apresentação em relação à utilização também do Instagram, que está sendo uma rede social que foi criada no intuito também de estar divulgando informações sobre cuidados da Covid-19 e também das demandas da UBS. E o nosso intuito é estar compreendendo o cenário de atuação da atenção primária, com a meta de estar fortalecendo e promovendo a equidade, né? Uma vez que nosso objetivo é estar focando nas ações direcionadas às necessidades da nossa comunidade, principalmente das nossas famílias, que apresentam vulnerabilidade à Covid-19, assim como essas ferramentas estão servindo de planejamento de ações estratégicas para a prevenção da Covid-19 pela equipe de saúde da família, e o principal deles, né, é melhorar a qualidade de vida dos nossos usuários, né, na atenção primária. Então, aqui são alguns registros, nossos encontros com os ACS, realizados em campo, durante o mapeamento, assim como também a entrega de informativos, né, como mostrado anteriormente. E o nosso agradecimento, né, não se passa pelas palavras, mas sim pelas ações. E muito obrigada.